que nós pedimos para voltar ao planeta para poder obter esse crescimento, nós íamos entrar pelo amor. Porque se você veio, você se trouxe, você procurou, você veio pelo amor. Pelo amor que você tem a você e a Deus. Esse ser de luz tão maravilhoso que está na nossa vida o tempo todo. E às vezes, muitas vezes a gente não consegue entender de que Ele existe e que Ele está aqui, do nosso lado, nos intuindo o tempo todo para que a gente dê certo. Mas quando a gente entra na casa espírita, a gente muitas vezes quer vir só tomar um passe, ou vir fazer um atendimento fraterno, porque a vida não está boa. Quando a gente vem tomar o passe, eu falo que chama os papas passam, né? Que a gente acha que é a coisa mais importante da casa espírita. Não. Veio pelo passe? Ótimo. Ficou para escutar umas palavras dos palestrantes que estão no dia. Mas, na realidade, quando você começa a escutar as palavras que o palestrante solta, quando você começa a entrar dentro de você, fazer uma viagem dentro de você, pelo que você está escutando, quantas vezes a gente sentado na cadeira, a gente não chora? A gente fica sensibilizado e a gente não sabe por quê. Isso é por causa que nós, ao sentarmos nessas cadeiras, nós já recebemos o passe da equipe espiritual da casa. As pessoas às vezes não acreditam. Elas querem entrar dentro de uma salinha para tomar o passe da pessoa que está ali. Mas nós já estamos, desde a hora que a gente acordou de manhã, que a gente sabia que a gente vinha para a casa espírita para escutar uma palestra, nós já estamos sendo cuidados desde a nossa casa. E às vezes a gente não acredita. A gente não acredita na espiritualidade, que eles estão o tempo todo dizendo para nós assim, ó, você entrou na casa espírita, tomou o passe, escutou o palestrante, trouxe a criança para a evangelização. A maior obra de uma casa espírita é a evangelização, em primeiro lugar. Por quê? Porque doutrina os filhos de Deus, os espíritos que estão chegando. Então eles recebem em aula, primeira aula junto com as evangelizadoras. E o planeta Terra, ele é uma escola. Ele é uma escola para todos nós. Aprender, crescer, evoluir. Muitas vezes a gente procura, né, a evolução, né, do mundo. Nós não procuramos a evolução em nós. Somos nós que temos que ver que somos nós que temos que fazer um trabalho em nós. O que vocês escutam hoje, ou sempre dos palestrantes que estão ali estudando e trazendo para vocês a palavra, vocês chegam em casa, quando saem daqui, e faz uma reflexão em cima daquilo. O autoconhecimento é aquele que onde você estuda, trabalha você, e você se assusta. Você leva um choque. Porque aí é onde você vê que você tem todos os sentimentos contrários à caridade. O ódio, a raiva, a mágoa, o desamor. A gente se assusta. Aí muitas vezes a gente foge da casa espírita porque fala que a casa não é boa. Não é boa a casa. Mas ninguém se adentra a perguntar, vocês têm um estudo na casa? Como que eu faço para poder estudar? Porque uma das partes principais para nós adultos, espíritos adultos, é o estudo. Nós estudamos na escola da vida, que é aquela que aprende o abecedário. E tem a escola da nossa vida, que é a doutrina espírita para nós. Para o evangélico, tem lá na igreja deles, os católicos na igreja deles, não importa qual é o lugar. O importante é o estudo. É o que esse estudo pode fazer na sua vida, na nossa vida. Porque o crescimento que nós temos diante disso é muito grande. Eu costumo dizer que Deus torce por nós todos os dias. A gente não percebe.
Que Ele está ali falando para nós o tempo todo. Quando a gente vai lá falar assim, oh meu Deus, o que eu faço? Ele está falando para nós. E quantas vezes a gente vem, entra pela porta, senta, e a gente fica assim, ó, na cabeça. Hoje eu fiz isso. Mas ninguém adentra a casa e senta e fala, hoje eu estou aqui. Eu vim me trabalhar. Eu vim pegar para mim o melhor que eu posso. É onde você recebe na porta o sorriso, o abraço da pessoa que está ali para poder te atender, para te receber com os braços abertos, com um sorriso, que às vezes, muitas vezes a gente precisa desse abraço. Porque quantas vezes a gente está para baixo, precisando de um abraço, e a gente não tem. Mas também a gente também não dá. Né? Porque quando a gente põe o problema na cabeça e acha que esse problema, a gente faz dele desse tamanho. Mas a doutrina espírita não. É uma doutrina consoladora para nós. Ela nos ensina o que é preciso, sempre. O Espiritismo é uma doutrina consoladora, que busca sempre o esclarecimento, o equilíbrio e o aperfeiçoamento. E ainda nos ensina que a Terra e as encarnações são oportunidades de restabelecermos os danos morais que foram criados, além de ser uma forma de aprendizado com as provas e expiação. O planeta Terra é um planeta de provas e expiação. Quantos de nós já observou e olhou para si e falou assim, ó, qual que é o meu papel neste planeta? Que até agora eu não sei. Nós temos, eu estava com o seu Eduardo, me mostrou para mim agora, me ensinou, me passou uns estudos ali no celular. A rede social, ela mantém isso, coisas boas, não é só coisa ruim. E tem ali todos os tipos de livro, de você procurar, para saber o que você pode procurar dentro e achar dentro da casa espírita. O estudo, gente, por ser uma doutrina consoladora, o estudo, ele nos enobrece a alma, o coração, o corpo, o espírito. Quando você vem com o coração aberto para receber, dentro da casa espírita, o que você veio buscar, não tem coisa melhor. Você fala assim, nossa, mas parece que eu recebi o passe, e eu vi a palestra, parece que eu estou saindo daqui leve. Nós saímos leve da casa espírita por causa do quê? Porque quando você sentou, tomou o passe da espiritualidade, que você escutou o palestrante falando sobre a palavra, aquilo te tocou dentro, você sai renovado da casa espírita. E aí, em vez de nós levarmos isso para dentro dos nossos lares, para com as nossas famílias, porque quando ele fala de encarnações aqui, do que nós viemos fazer, nós fizemos planos no plano espiritual com a nossa família, com as pessoas que estão conosco dentro de casa. São pessoas dificílimas, as mais difíceis que vocês imaginar. São pessoas que nós precisamos para poder crescer com elas. Nós não precisamos saber o que foi que nós fizemos para essas pessoas, para o nosso pai, para a nossa mãe, para os nossos filhos. Não há necessidade nem do que nós fizemos para eles, mas sim saudar, olhar com o olhar do coração, o olhar do amor, e perguntar assim, o que será que Jesus fazia se estivesse aqui, nesse meu lugar, nesse momento? O que eu faria? Porque Deus e Jesus só é amor. O que eles pregaram neste planeta? Quando estiveram aí, Jesus esteve aí. Amor. Foi o que o Pai pediu para o Filho. Leve o amor. E muitas das vezes a gente acha muito difícil de fazer e praticar esse amor. Nós não praticamos esse amor nem em nós. E é uma coisa tão fácil, tão leve, de nós podermos fazer para nós mesmos. E não é difícil. Esses desafios que nós temos na nossa vida são desafios para o nosso crescimento. Quantas vezes coisas ruins acontecem na nossa vida e a gente acha ruim, a gente reclama.
Nós deveríamos de olhar essas coisas ruins com os bons olhos. Porque se a gente sabe que nenhuma folha cai da árvore sem que Deus permita, você acha que Deus ia permitir que viesse uma coisa muito ruim para nós e não ia ter uma solução para essa coisa ruim? Tudo tem solução e tudo passa. Quantas coisas ruins, quando eu falo de coisa ruim, nós podemos ter na nossa vida: a perda, as pessoas falando de nós, sem ter por que está falando, às vezes por perder um braço, uma perna, às vezes por perder um ente querido, como nós perdemos muitas pessoas que voltaram para a pátria espiritual nessa pandemia, são pessoas que não eram. Nossa, o que é nosso nesse planeta Terra? Nada. Quando a gente pediu para voltar para o planeta Terra, para poder estar saudando esses males nossos para conosco mesmo, e que foi dado a oportunidade para nós, para poder obter saudar essas dívidas e obter esse crescimento, e nós tivemos esquecimento disso, nós temos que pensar, antes de mais nada, no que foi feito de bom para mim, isso que eu passei. Porque as coisas boas são boas, mas as coisas ruins, para nós, é o crescimento, gente. É o crescimento nosso, é a nossa evolução. É a nossa evolução. Meu pai sempre me ensinou uma coisa para os 10 filhos dele. Quando uma coisa ruim acontece, agradeça. Porque é dessa coisa ruim que te salvou de uma coisa pior na frente. Agradeça. E muito pouco a gente agradece a Deus. A gente só lembra de agradecer a Deus quando passou. Nossa, mas passou. Aí a gente agradece. Nós temos que agradecer a Ele no momento que a coisa está acontecendo. Porque se Ele permitiu, é porque nós merecemos. Ninguém deixa de merecer o que não é seu. E nós não estamos só nessa encarnação. Quantas encarnações nós tivemos lá atrás, que nós fomos trazendo? Nós estamos até melhor hoje, porque hoje nós temos a casa espírita que pode nos explicar tudo para nós, e às vezes do que a gente tem dúvida que nós não sabemos. E nós vamos procurar fazer o melhor para nós diante disso? Sabendo que o amor existe, sabendo que tudo vai passar, sabendo que Deus é misericordioso. A gente duvida. Quantos de nós acha bonito o que Chico fazia aqui? O que Divaldo faz? Entre tantas outras pessoas da caridade, faz. Vocês querem subir no conceito de vocês? Faça caridade. A maior caridade que vocês vão fazer é com vocês mesmos. Olhando para si próprios. E vendo o que pode ser ajudado esse estudo. Aí a gente fala, vem para o estudo aqui para a Casa Espírita. Aí tem começa com o livro dos Espíritos, que é um livro realmente muito difícil de estudar sozinho. Eu tive muita dificuldade nisso. Mas quando eu fui estudar junto, o livro dos Espíritos, junto com o pessoal do centro, sentado ali, fazendo a doutrina, e vi que aquilo ali, o quanto aquilo era importante, e foi importante, não só para mim, mas para a minha família, eu não desisti. E quantos de nós desistem desse estudo? Quantas perguntas, são 1000 e poucas perguntas, né? No livro dos Espíritos, que a gente pode fazer a pergunta do primeiro até a última, lá estudar. O livro dos Espíritos, ele contém todas as 5 obras, por etapas ali. As 5 obras. E aí a gente fala assim, né? Nossa, mas é muito difícil estudar isso aqui. Era difícil até na escola a gente estudar português, matemática, ciências. A gente tem que ser perseverante diante da doutrina. Não é fácil mudar nós mesmos. Nunca foi. E nem foi prometido para nós nos mudarmos. Foi prometido essa doutrina para nós. O Consolador prometido de Deus para nós. Está aqui, de graça, para quem quiser. Pega os livros,
Se eu não consigo o livro dos Espíritos, vamos estudar as obras de André Luiz, as obras de tantos autores que tem aí. Mas o livro está ali, ó, bonito na prateleira, para inglês ver, às vezes. A gente acha bonito o livro parado ali. Para mim, o livro tem que caminhar. Tanto que, às vezes, eu faço as minhas, em casa eu faço as minhas lives, agora eu parei um pouco, eu sorteio livros. Porque o livro é a palavra a caminho da sua casa. Quando chega na sua casa, você vai ler. O culto do Evangelho no lar também é um estudo. Por quê? Porque quando você vai fazer o Evangelho no lar na sua casa, que você põe ali o horário com a família ou com os amigos que vão na sua casa, você estude o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Ali, você vai ver que você vai ler, você vai explicar aquilo para a família, e cada um vai dizer o que achou e o que entendeu daquilo ali. O crescimento vem daí também. Eu faço também o Evangelho no Lar online, com amigos. Eu vou nas casas das pessoas, ensinar como faz o Evangelho no Lar. Por quê? Quando você vai levar você para poder fazer isso, a pessoa, ela se motiva. Ela sabe que ela não está sozinha. Porque tem muitas pessoas como nós, muitos, que não conseguem fazer isso sozinho mesmo. Peça ajuda. Nós somos dignos de pedir ajuda para o irmão. E nós temos que fazer isso. Estudar a obra que Jesus deixou não tem preço para nós. Através do estudo do Espiritismo, é possível compreender também de onde viemos, para onde vamos, além de aprendermos diversas maneiras de como aplicarmos a resignação, a lei do amor e da caridade. Quando você leu, aí você tem que usar isso que você aprendeu, lendo, doando-se. Doe-se. Quantas pessoas fora do nosso lar existe que está ali sentado numa praça, sentado ali, cabeça baixa? Quantas pessoas estão ali, olha, passando pela sua mente, a base de fazer alguma coisa, algo errado consigo próprio? Todos nós, quando saímos de casa, que temos essa possibilidade de levar ao nosso irmão o que nós temos de melhor e o que nós aprendemos, você pode salvar uma vida. Vocês já pensaram nisso? Do quanto que você pode salvar uma vida? E muitas das vezes a gente acha que a gente não é nada. Nós somos tudo diante da lei de Deus. Nós somos amor. E se todos nós olharmos para nós e ver esse amor em nós, você vai doar o que você tem de melhor. Não importa a quantidade de amor que você vai doar. Mas a gente sai até feliz quando a gente consegue salvar um irmão daquilo que ele está pensando de ruim, daquele momento que ele precisou de um abraço, que ele precisou de uma palavra. O trabalho da cesta básica, que é o trabalho da caridade, tanto nas casas espíritas como particular, ele é um começo para esse amor. Porque quando você doa a cesta básica, você também está doando também alguma palavra para as pessoas que vêm buscar. Nessa pandemia, a minha casa, eu acho que ficou assim, repleta de pessoas, onde, além de buscar a cesta básica, ela sentava no sofá comigo e chorava, desabafava, e precisava da palavra que eu levei até elas. Então, todos nós, filhos de Deus, podemos fazer isso. Todos nós. Podemos levar o melhor para os nossos irmãos. Todos nós. Ah, cortou? Se for tocar outra, eles vão cortar o som. Tá. E lembre-se que o processo de evolução é gradual. E o amor, a caridade, são elementos fundamentais na caminhada do progresso moral e intelectual. Olha aí, a nossa evolução
É gradual, é cada um. Cada um. Quantas vezes uma criança chega em nós e a gente está tão para baixo, essa criança começa a falar com a gente, sorrir, brincar, é o que nos motiva. Aí você pensa assim, nossa, mas não sei por que eu estava triste? Porque você viu aquela criança fazendo aquilo perto de você. Nós podemos, e nós somos instrumento da obra de Deus, nós somos a maior obra de Deus. Nós não estamos aqui a passeio. E não é por acaso que nós procuramos a casa espírita. Não é por acaso que nós temos a nossa família que nós precisamos. Nada é por acaso. Nós temos que estar felizes, até com as coisas que você acha que Deus não está nem te olhando, que você não existe. Todos nós existimos para Deus. Há muitas moradas na casa de meu pai, né? Muitas moradas. E o que você está fazendo para ir para essa morada, uma morada melhor do que essa que nós estamos? A gente tem que se trabalhar. Nós queremos ser, nós não somos ninguém é perfeito nessa vida. Ninguém. Não é porque eu estou aqui falando essas palavras para vocês, que eu seja perfeita. Eu me estudo. Eu me comunico comigo. Eu me vejo, eu me enxergo, para ver todas as coisas ruins que eu não preciso na minha vida. Eu tento sempre pegar o melhor de mim e me doar. Quando você se doa, você recebe em dobro. Sem nada pedir a Deus. Porque Ele já está te vendo e sabe o que está fazendo. O trabalho, nós temos muito trabalho a fazer. Muita caminhada. Quantas vezes a gente acha que a gente passou dos 50, a gente já está velho. Quem foi que falou, que alguém escutou Deus dizer que quando a gente tem 50 anos, nós estamos velhos? Nós estamos até melhor do que nós estávamos antes. Porque a sabedoria que a gente vai pegando de acordo com os tempos é muito grande. Porque a gente vai ensinando essa sabedoria para as pessoas. A gente passa essa sabedoria para as pessoas. E nós temos que, sim, nos sentirmos importantes. Porque se nós não fôssemos importantes, nós não estaríamos aqui. Todos nós somos importantes para um ser que é Deus. Um ser divino, que acende a nossa luz todos os dias. O estudo da doutrina espírita é a luz da nossa vida. Estude. Não pare. Progrida nesse estudo. Se eu vou para a casa espírita, eu estou indo para estudar. Procure saber. Nunca saia da casa espírita com dúvidas. Pergunte, eu tenho certeza que na casa sempre tem aquelas pessoas que vão falar para você o que você não entendeu. Na evangelização, na casa espírita, eu falo para as crianças: não saiam daqui com dúvidas. Pergunte, porque nada como saber. E a gente tem a obrigação de explicar. Não deixar isso só para nós, que seria um egoísmo. A gente achar que tudo é para a gente. Eu vou ensinar para quê? Eu fui estudar, por que ela não pode estudar também? A partir do momento que você explica para aquela pessoa, ela vai procurar saber, porque ela vai ficar ansiosa para saber por que ela sabe. Eu também quero saber. A curiosidade leva muitas vezes as pessoas. A curiosidade. Então tudo é válido. Tudo é válido. Nós não precisamos julgar, olhar o outro com os olhos assim de canto. Ensinar. Ensinar. Uma palestra que eu fui em Águas de Lindóia, eu estava falando sobre o acolhimento. E tinha uma criança de 8 anos, no final da sala, né? Do salão. E eu falava, essa criança ficava para mim assim, ó. O tempo todo. Eu falei assim, eu fiquei muito feliz. Porque essa criança, ela pegou tudo que eu falei.
Ela estava ali, quando terminou, ela falou para mim assim: tudo que você falou eu aprendi. E eu gostaria de entrar na evangelização. Será que tem como? Gente, olha para vocês verem. Uma vez eu fui em Serra Negra, e esperando o ônibus da rodoviária, tinha praça atrás. Eu sentei com uma amiga ali, e tinha uma senhora com um filho, com 2 filhos do lado. Aquilo me chamou a atenção, e eu falei assim para a Edna: espera um pouquinho que eu vou ali e já volto. E eu fui lá. Eu falei: está acontecendo alguma coisa com você? Estou achando você cabeça baixa, muito triste, né? Ela falou assim para mim: eu estou aqui porque eu vou dar cabo da minha vida e dos meus 2 filhos, porque eu não tenho o que comer hoje. Eu peguei essa senhora e falei para ela assim: sabe, você acredita em Deus? Ele me mandou aqui. Vamos até o mercado, que eu vou comprar umas coisas para você. Você não precisa tirar a sua vida, e nem dos seus filhos. Deus sabe todas as coisas. Quando você procura, Deus acha a pessoa certa para chegar até você. Não faça isso. Se você tiver que perder a sua vida, que seja no prazo certo. Eu levei ela até o mercado, comprei as coisas para ela. Eu falei para ela e dei um abraço, falei para ela: não faça isso nunca mais, e nem pense isso, porque você está tirando a vida de 2 pessoas também, que precisa evoluir nesse planeta. Precisa de chance nesse planeta. Então, vai para a sua casa fazer sua comida, porque hoje você tem sim o que comer. Nós temos todos os dias muitos casos e muitos sinais na nossa vida. Quantas vezes a gente vira as costas porque não tem e morre de medo de ser um espírita e perguntar para a pessoa o que ela tem. Muitas das vezes a gente está ruim também, mas muitas das vezes o que nós temos é menor do que aquela pessoa tenha naquele momento ali. E cura tudo que a gente tem de ruim. E toma-se uma lição muito grande da vida. Porque a lição da escola da vida é a nossa doutrina. Que nós temos que amar. Não só entrar pela porta, sentar e ir embora. Tomar um passe e ir embora. Não. Comente, vai até o dirigente do centro. Comente, pergunte. Eu falo que palestra não é palavras bonitas, porque as palavras bonitas já estão aí para todo mundo. É para a gente refletir. Refletir quando sair daqui e levar isso para a nossa casa. Para os nossos filhos. Porque todos nós, por mais menorzinho que seja, por mais velho que somos, por mais adolescente que somos, nós falamos a mesma língua. É a língua universal de Deus. A gente se preocupa muito em querer fazer muito, mas o pouco que já é o suficiente. Nós não precisamos de muito nessa vida. É o pouco. Os estudos espíritas ajudam e muito na compreensão da vida, da família, das dificuldades e das perdas. Por isso, frequente palestras, pratique o evangelho no lar, estude as obras espíritas. Estude. O que eles mais pedem para nós é o estudo. Nós achamos que nós temos que ficar no mundo assim, de bobeira. Tira a bobeira da vida. Mesmo que você não vá para a casa espírita, tenha de pegar um livro e ler. Nós vamos tirar muito estudo, vamos tirar muita coisa boa de dentro de um livro. Que a gente não sabe. Ninguém sabe nada. Ninguém veio aqui com o manual pronto. Mas nós viemos pelo amor de Deus, que deu a oportunidade para nós de estar aqui.
mas fazendo o bem, gente. Quando você encontra, você consegue olhar para dentro de você e ver o quão de bonito nós somos por dentro. Olha esse mecanismo que está aqui, que anda, que fala, que chora, que faz assim com os braços. Tem obra maior do que essa? E a oportunidade dele que ele nos deu, que ele confiou em nós. Porque nós pedimos para estar aqui. Quantas crianças falam que não pediu para nascer? Implorou. E de criança viramos adulto. E achamos dificuldade em tudo. Não existe a dificuldade. Existe você procurar o que é, qual é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a gente às vezes deixa ele de lado. A gente não quer estudar. A gente não quer fazer nada. Quando o dirigente da casa convida para o estudo, venham. Quando a gente estuda, até o final, a gente também vira também um dirigente para ensinar. As palavras que são ditas nesses livros vai nos ajudar muito. Aí não que a gente vai virar bom, porque santo ninguém vira. Mas a gente vai ter uma outra visão diante do que é essa doutrina espírita na nossa vida. É uma outra visão que nós precisamos. É colocar na nossa vida de que nós temos Deus o tempo todo ali falando e torcendo por nós, querendo a nossa vitória. Quem não é vitorioso somos nós que paramos no meio do caminho e desistimos de nós mesmos. Somos nós que desistimos de nós, não é Deus. Porque Deus muitas vezes nos carrega no colo, para não deixar a gente acalentar a gente. E a gente às vezes acha que Ele não existe, que Ele não está ali do nosso lado, porque Ele é um só. Né? Nós precisamos plantar, antes de mais nada. Então estude. Então eu queria agradecer a todos vocês por ter estado aqui hoje, essa noite, né? Junto aqui na casa, escutando essas pequenas palavras que eu trouxe. O vídeo eu não posso passar, então? Tá cortando? Tá. E uma das músicas que eu ia colocar é aquela de Volta para Casa, né? Do Grupo Brasil. Se vocês quiserem, eu coloco lá, né? E ele fala sobre a volta para casa. Mas nós temos que nos trabalhar muito para voltar para casa bem. Muito obrigada. Uma boa noite para todos vocês. E que Deus abençoe pelas palavras que vocês estão aí escutando. Tá bom?